Olá, estática, aula 13, diagramas de esforços internos. Nessa aula eu vou demonstrar os diagramas de força cortante e momento fletor. A gente sabe que existem outras 4 cargas, mas essas 4 cargas são bem raras nas vigas. A maior parte dos casos nós vamos utilizar uma viga e os esforços críticos vão ser a força cortante nela e o momento fletor nela. A gente sabe também que temos outros 4 esforços, né? Que se for pensar, o momento fletor é quando imagina que esse tubo aqui seja uma peça, é quando eu tenho um peso aqui e ela flete, ok? Normal, tá? O cortante é quando eu tenho um cisalhamento, ou seja, é como se fosse uma tesoura cortando ela e quebrando ela em 2 pedaços, ok? A gente sabe que a gente vai ter um torsor também, ou seja, pode ter uma força girando nesse eixo aqui, tá? A gente pode ter uma flexão fora do plano da minha viga, então eu posso ter uma flexão fora do plano. A gente pode ter um cisalhamento fora do plano da minha viga, ok? E por final, nós podemos ter uma carga axial. Muito raro acontecer isso numa viga. Acontece? Sim, acontece. Mas não é o comum. 95% das vigas vão ser momento fletor e força cortante. Depois, se tivesse outra carga, seguiria o mesmo princípio. Ok? Bom, sabendo isso então, vamos dar uma olhada nessa viga aqui. Então nós temos uma viga, ok? Ela tem um vão de 1,20 mais 1,60 mais 4 metros e um balanço de 2 metros. E a gente tem que encontrar qual o diagrama de esforços. A primeira coisa que a gente vai encontrar, que não é novidade para ninguém, é as reações, ok? Então eu vou ter uma reação na vertical aqui, tá? Eu vou ter uma reação horizontal aqui, tá? E eu vou ter uma reação vertical aqui. Só que a gente sabe que essa reação aqui, ó, é zero, porque não tem nenhuma carga na horizontal para ela combater, então ela vai ser zero. O somatório de força em X eu nem vou fazer porque eu já sei que é zero, ok? Bom, sabendo isso então, vamos começar esse cálculo. Primeira coisa, eu vou deixar nesse caso, quando eu for começar a fazer diagramas, a gente vai deixar uma folha inteira, tá? Você pode pegar uma folha inteira do caderno, uma folha inteira, de professor uma prova também, vai fazer um cálculo na prática, deixa uma folha inteira para desenhar os diagramas embaixo da viga. Porque um diagrama é integral do outro. Então a gente tem que dar uma olhada num para olhar o outro, para entender o outro, tá? Essa que é a questão. Então eu vou fazer o cálculo aqui do lado, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é determinar os pontos aqui. Então aqui vai ser um ponto A, tá? Então aqui vai ser um ponto A, aqui vai ser um ponto B, tá? Aqui onde começa a pontilhada vai ser um ponto C, o segundo apoio vai ser um ponto D e aqui eu vou ter um apoio E, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer, somatório das forças em Y, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou ter é igual a zero também, né? Não é novidade. Primeira coisa que eu vou ter, reação vertical em A, menos 3, menos, a gente tem uma carga distribuída, correto? Então a carga distribuída é 1,2 multiplicado por 4, e ela está para baixo, então é negativo. E menos, daí mais meu RVD e menos 3 igual a zero, ok? Todas as cargas para baixo, negativo, todas as cargas para cima, positivo, certo? Tendo isso aqui então, beleza, o que a gente vai fazer em seguida é calcular, só jogar, fazer RVA mais RVD, né? E todos os negativos a gente joga para o outro lado. Calculadora, 3 mais 1,2 vezes 4, mais 3, porque eu estou jogando para o outro lado, vai dar 10,8. 10,8 do outro lado da força. Bom, a questão que a gente tem aqui é o seguinte, calculamos aqui, temos duas variáveis, somatório dos momentos. Onde que eu vou calcular os momentos? Qualquer ponto, nesse caso eu vou calcular no meu ponto A, mas poderia ser em qualquer ponto, ok? E também igual a zero. Bom, tendo isso aqui então, calculadora aqui, vamos novamente. Primeira coisa que eu tenho 3 toneladas de força, ok? Essas mesmas 3 toneladas de força aqui, ó, tá? Que agora ela é positiva porque ela gira no sentido horário, multiplicado por a distância de 1,20 metros, ok? Próximo, tem essa carga distribuída aqui. A carga distribuída é quanto? Ela é 1,2, então aqui é mais, né, porque ela gira no sentido horário em torno do meu eixo A, ok? 1,2 mais 1,2 mais 4 vezes 1,2. Então a carga distribuída é 4 vezes 1,2. E a distância até a carga? A distância até a carga é 1,2 mais 1,6, 2,8, mais metade de 4, 4,8. Então multiplicado por 4,8. Próximo, eu tenho essa reação vertical em D, e ela vai girar no sentido anti-horário. Então, menos RVD, ok? Multiplicado por quanto? 1,20 mais 1,60, 2,80, mais 4, 6,8, ok? E daí, por final, tenho mais 3 toneladas, que vai dar 6,8 mais 2, vai dar 8,8, ok? E ele é positivo porque ele gira no sentido horário. Entendido? Isso aqui é igual a zero, a gente já sabe sempre. Tá? Então, 3 vezes 1,2, 3,6, mais 4 vezes 1,2 vai dar 4,8 vezes 4,8, calculadora aqui. 4 vezes 1,2 vezes 4,8 vai dar 23,04. 23,04
menos 6,8 RVD, mais 3 vezes 8,8, 26,4, igual a zero. Igual a zero, ok? Então isso que a gente sabe. Posso pegar esse menos RVD e jogar para o outro lado. Então, 3,6 mais 23,04 mais 26,4 igual a, então 53,04 igual a meu 6,8 RVD. Sabendo disso, então, 53,04 dividido por 6,8 RVD igual a 7,8 toneladas-força. Então, das 10,8 toneladas-força, 7,8 vai para o meu RVD. Sabendo disso, então, 10,8 menos 7,8, meu RVA vai ter 3 toneladas-força. Ok? Bom, vou descrever aqui então que o meu RVA aqui, ó, RVA, então escrever aqui, ó, RVA igual a 3 toneladas-força, tá? Calculadora básica aqui, beleza? E meu RVD igual a 7,8 toneladas-força, ok? Temos esses valores aqui. O que a gente vai fazer em seguida? Agora a gente vai desenhar como que a carga se propaga. O que é isso? Basicamente, eu vou fazer uma nova linha aqui. Digamos que a força cortante, eu determinei que eu vou desenhar ela em azul. Ah, mas eu quero desenhar ela em verde. Pode desenhar ela em verde. Ah, mas eu quero desenhar ela em rosa. Pode desenhar ela em rosa. Tá? Beleza, sabendo isso aqui então, desenhei aqui, né? Puxei uma linha azul. Essa linha azul vai ser onde eu vou desenhar meu diagrama. Então, mas o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma linha também aqui, ó, onde eu tenho uma carga, onde eu termino uma carga, onde começa uma carga, onde tem um apoio, qualquer ponto onde a viga está mudando de situação, eu vou puxar uma linha para cá, tá? Pode até vou colocar uma linha mais fina aqui, ó, uma linha fina só para a gente se guiar nessa carga, ok? Então, eu vou puxar uma linha aqui, vou puxar uma linha no meu ponto D, tá? Qualquer ponto. Ah, mas eu não sei, eu acho que pode ser. Se você acha que pode ser, coloca uma linha também. Qualquer coisa você tem um guia a mais, tá? Se ela ficar sobrando, ela fica sobrando. Não é um problema ela ficar sobrando, ok? Tá? Puxamos uma linha também aqui no B, no ponto B, e por final puxamos uma linha no ponto A, tá? Bom, sabendo isso aqui, então vou desenhar aqui que esse é meu diagrama de V, ok? Esse é meu V, meu cortante, minha tesoura, ok? Tendo isso aqui então, o que eu vou desenhar agora? Eu vou desenhar basicamente como que a estrutura se comporta, tá? Então eu vou desenhar, a gente começa no zero e vai descrever se a carga está subindo ou está descendo. Por que isso é importante? Porque toda carga que a gente desenhar para cima dessa linha aqui, ó, vai ir para o lado esquerdo. Toda carga que desenhar para baixo da linha é para o lado direito, tá? Isso é uma questão. E a outra questão é que tendo esse diagrama aqui, a gente consegue determinar qual que seria o ponto crítico da estrutura e qual que é a carga em cada ponto. Então, eu vou jogar isso aqui um pouco mais para cima para ter espaço, ok? Beleza. Então, a primeira coisa que eu pensar, eu começo minha viga aqui, ó, no meu ponto 0, correto? Aqui no meu ponto A, no caso. Meu ponto A tem uma carga para cima de 3 toneladas. Então vai acontecer o quê? No meu ponto A até o meu ponto B, eu vou ter uma carga de 3 toneladas. Por quê? Porque eu tenho que pensar, eu começo minha viga zerada, e daí ela pegou 3 reais emprestado. Ela ganhou 3 reais, ela perdeu 3 reais. Ela, sabe? Mas ainda assim, é como se fosse a linha do que aconteceu durante a viga, e ela ganhou o que ela perdeu. Ok? Pegar com o pincel pode ser. Tá? Então a primeira coisa, vem aqui, ó, o que aconteceu? Ela começou e ganhou 3 reais aqui, beleza? 3 toneladas de força aqui, tá? Então ela veio pra cá, ganhou 3 toneladas de força, até chegar no meu ponto B. Chegou no ponto B, aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Ela perdeu as 3 toneladas. Perdeu, azar. O que aconteceu? Vai 3 para baixo, tá? Então eu tinha 3 aqui, ó. 3 e voltou. Eu ganhei 3, perdi 3. Então deu 0, ok? Essa é a questão. Aqui, ó, eu não vou ter uma cortante, tá? Então por quê? Porque eu tenho 3 para cima, 3 para baixo, somatório é 0, ok? Deve acontecer o que aqui? Agora, eu tenho essa carga aqui, ó, de 1,2 toneladas de força por metro, ok? Então eu sei o que? Eu sei que aqui atualmente ela está em 0, tá? Então aqui ela está em 0 e ela vai começar a ser sobrecarregada. Quando eu tinha uma carga direta assim para cima ou para baixo, ela subia 3 ou descia 3, tá? Até vou preencher esse diagrama aqui já para entender, tá? Então quando eu tinha uma carga concentrada, subia e descia rápido. Agora não, ela tem uma carga distribuída, ela vai fazer tipo uma rampa, ok? Ela vai descer aos poucos. E ela vai morrer em quanto? Ela vai morrer em calculadora aqui, ó, eu tenho 1,2 tonelada força multiplicado por 4 metros. Lá no final ela vai ter 4,8, ok? Então eu vou desenhar aqui, ó, pegar uma linha aqui, ó, daqui até aqui, aqui no ponto 4,8, eu vou ter o final da minha linha. Então eu vou puxar uma linha reta aqui, ó, tá? Imagina que isso aqui seja, puxar um pouquinho, aí, ó, minha linha reta aqui, ó. Então esse vai ser o meu segundo diagrama,
ok? Da cortante da minha peça. Chegou aqui nesse 4.8, o que acontece? Que eu tenho uma carga de 7.8 para cima, tá? Que é essa minha reação aqui, tá? Eu tenho uma reação aqui e uma reação aqui. E a reação para cima sobe 7.8. Eu tenho 4,8 que é negativo, vamos multiplicar por 0 menos 1 aqui, ele é negativo, mais 7,8 ele vai subir e se tornar positivo. Ok? Subimos aqui ó, até chegar novamente nos 3. Esse 3 e esse 3 significa nada? Só consequência, ok? Só coincidência, desculpa, só coincidência. Tá? Por final tem 3 aqui, seguimos reto até aqui, ó, chegamos no meu ponto V final e ela desce as 3 toneladas. Tá? Então eu calculei aqui, terminou em 0. Se terminou em 0, significa que a peça está correta. Sabendo isso aqui então, qual é o meu ponto crítico? Qual que é o meu ponto com a maior cortante? A maior cortante se encontra 1 centímetro antes do meu ponto D, 1 milímetro antes do meu ponto D, que é de 4,8 toneladas-força. Ok? Significa o quê? Significa que essa viga aqui, se ela não resistir 4,8 toneladas-força, ela vai arrebentar. Tá? Claro, depois tem coeficiente de segurança e tudo mais, mas a questão é que essa viga aqui precisa resistir no mínimo 4,8 toneladas-força. Ok? Na cortante. Tá? Agora, próxima questão. E no momento, porque a gente vai ter um momento também nessa viga, correto? A gente vai ter um momento nessa viga. E a questão é, qual é o momento que vai ter explicado nessa viga? O que a gente fez aqui foi o seguinte, a gente pegou as cargas aqui, ó, e esse diagrama aqui é como se fosse integral. É a carga acumulada que tem na viga. Agora, a gente vai fazer um diagrama de quanto de área tem nesse retângulo aqui. Tá? Então, esse retângulo aqui vai ser quanto de área a gente tem. E nesse caso, eu vou desenhar o meu momento fletor em verde, tá? Poderia ser vermelho, poderia ser azul, poderia ser qualquer cor, mas nesse caso eu vou desenhar ele em verde, para não ficar a mesma coisa do meu cortante, beleza? Puxamos uma linha aqui novamente, pera aí, puxar aqui, grosso aqui com a linha aqui, tá? Puxamos a linha aqui, ó. Beleza? Então tá aqui a nossa linha da viga. Então a mesma viga aqui, ó, só que agora eu vou desenhar ela no diagrama de momento fletor. Tá? O que a gente sabe também, a gente sabe que o nosso momento, assim como o nosso cortante, começa em 0 e termina em 0, a não ser que tenha algum motivo para ele não ser assim, beleza? Então eu vou escrever aqui que esse aqui é meu momento, beleza? Momento fletor aqui, tá? E eu sei também que ele vai começar em 0 e eu sei que ele vai terminar em 0. Isso é uma regra, a não ser que tenha um engaste, uma coisa assim, ele vai sempre começar em 0 e terminar em 0. Bom, aqui a gente tem uma questão, tá? Até agora, se você leu qualquer livro sobre estruturas, você vai ver que qualquer livro vai considerar o momento fletor no sentido horário como negativo. E eu considero como positivo. É o motivo que eu sou melhor que os outros? Não. Tá? A questão aqui é o seguinte. A maioria das teorias de estruturas vai pensar o quê? Eu vou calcular uma viga e eu quero saber qual parte da viga está comprimida. Ok? Que faz sentido quando você vai calcular uma estrutura metálica. Porém, no Brasil, o mais comum é concreto armado. Então, a gente não quer saber onde está comprimido, a gente quer saber o que está tracionado, ok? Então, quando a gente desenhar esse diagrama de momento fletor agora, ele vai nos dizer precisamente, quase perfeitamente, qual é os pontos que precisam de aço. Quanto maior o momento fletor, maior a quantidade de aço naquele ponto. Eu tenho muito momento fletor desenhado embaixo, significa que eu preciso de muito aço embaixo. Eu tenho muito em cima, eu preciso de muito aço em cima, ok? Por isso que eu imagino como positivo, tá? E positivo a gente sempre vai desenhar ele descendo, beleza? Isso é uma regra básica que a gente vai seguir já para ter os momentos positivos e negativos e olhando para a viga já vai saber qual que é a necessidade de aço naquela viga, beleza? Então isso aqui é uma coisa que eu recomendo você fazer porque vai nos dar a taxa de aço que vai ser necessária para uma viga de concreto. Mesmo que você não trabalhe com concreto, é meio que padrão no Brasil esse sistema ainda, ok? Bom, vamos iniciar a primeira situação. Eu tenho uma carga aqui na ponta de 3 toneladas. Então vai acontecer o quê? Que conforme eu vou vindo para cá, tá? Eu vou desenhar aqui com o pincel novamente, tá? Mas conforme eu vou vindo para cá, eu vou acumulando momento, tá? Então eu começo aqui no 0, ok? Conforme eu vindo para cá, eu vou desenhar quanto que eu estou ganhando dessa área. Então, a área acumulada quando eu chego aqui, ó, é essa aqui, tá? Então, desculpa, só desenhar para baixo, né? Como se fosse para baixo, para ter um momento fletor com positivo, tá? Então, esse é o momento fletor inicial. Qual o valor desse momento? O valor desse momento vai ser igual a, basicamente, aqui ó, 3 toneladas multiplicado por 1,20 m vai ser
3,60 tonelada-força metro, ok? Sempre tonelada-força e metro, tá? Posso colocar 3,6, a gente já sabe que é tonelada-força e metro, beleza? 3,6. Bom, vai acontecer o que agora? Agora eu vou ter uma cortante de zero, então aqui eu não estou tendo uma cortante. Consequentemente, eu não vou ter um acúmulo de momento, tá? O momento vai ficar estável, ok? Vai continuar aqui, ó, em linha reta até chegar aqui. Beleza? Tá? Então tá aqui, esse é meu primeiro diagrama de momento, tá? Então nessa região aqui, ó, meu momento fletor é 3,6. Agora eu tenho um momento fletor na parte de baixo, ok? Tem cortante na parte de baixo. Se tem cortante na parte de baixo, a gente vai chegar para cima, ok? Bom, tem que imaginar o seguinte, ó. Eu começo aqui, ó, começo basicamente. Qual que é o momento fletor que a gente tem que saber? Bom, como que eu vou descobrir qual o meu momento fletor nesse ponto aqui? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto de momento fletor eu vou ganhar com essa peça. Como que a gente vai calcular isso? Calculadora aqui, tá? A gente vai imaginar o quê? A gente pode imaginar tanto a viga aqui indo para cá, quanto a gente pode imaginar para o outro lado. Qual que seria o outro lado? Basicamente, do outro lado tem um balanço, tá? E quando a gente tem um balanço, todo balanço é isostático. Então a gente pode calcular o momento fletor no balanço e vai descobrir qual é o momento fletor naquela região. Bom, eu sei que eu tenho 3 toneladas força, ok? E eu tenho um vão de 2 metros. O meu momento vai ser 6 toneladas força metro, ok? Esse é um dos métodos, é um método extremamente fácil, que eu recomendo, tá? Então, sabendo que a cortante está aqui para cima, né? Eu vou, desculpa, a cortante está aqui para cima, só que eu vou olhar sempre da esquerda para a direita, ó. Eu vou subir ela, porque na prática eu estou descendo quando eu vou da esquerda para a direita, ok? E aqui eu tenho 6 toneladas força metro, beleza? Está aqui o meu momento nessa região. Tá? Agora, como que eu calcularia se eu calculasse desse ponto da esquerda? Eu faria assim, eu iria no meu ponto D e calcularia os momentos só naquela região. Como que eu farei isso? Basicamente, eu faria somatório de momentos em D, que vai ser essas 3 toneladas multiplicado por 1,20 mais 1,60 mais 4, 6,80 m, menos, porque eu estou calculando o ponto D, tá? Menos ponto D. Eu tenho 3 toneladas multiplicado por 5,60 metros. E eu tenho menos 1,2 toneladas multiplicado por 4 metros multiplicado pela distância de 2 metros, que vai me dar o 6 também. Negativo de 6, o meu momento fletor é negativo de 6. Sabendo isso, quando a carga é reta, a minha curva é linear, tá? Porque a integral de uma constante é x, tá? Agora, quando a minha integral é x, tá? Porque já vai aumentando a cortante, tá? O cortante vai aumentando, então o meu momento vai ser ao quadrado. Ele vai ser um gráfico ao quadrado, tá? A gente pode desenhar um gráfico quadrado assim, ou a gente pode desenhar um gráfico assim, tá? Assim ou assim no caso, tá? A questão é, qual que vai ser a regra? A regra vai ser assim, ó. Eu vou olhar a carga nessa região. Ela está acelerando rápido? Não, ela está quase que é muito pequena aqui. Então ela vai começar quase como reto. Daí aqui, ó, aqui é essa região bem alta, então aqui ela está subindo rápido, ok? Essa é a primeira questão. E outra questão que a gente tem que se imaginar é que conforme vai chegando próximo ao apoio, a carga vai querer subir cada vez mais rápido, ok? O momento vai subir cada vez mais rápido. Então, o que a gente vai desenhar aqui é o seguinte, ó. A carga vai começar aqui, ó, ela vai vir aqui, e de repente ela vai subir muito rápido aqui, ó, e terminar aqui, beleza? Então, esse é o meu diagrama de momento, ok? Sabendo isso, então, qual que é meu momento fletor máximo positivo? 3,6. Qual que é o meu momento fletor máximo? Negativo. 6. E ele é negativo, ok? Uma outra regra que a gente tem que lembrar é o quê? Quando eu vou determinar momento, eu vou pensar se ele é positivo ou negativo. Quando eu vou determinar cortante, não importa, tá? Por que a cortante não importa? Porque a cortante, ela não tem diferença, tá? Uma viga, pessoal, uma viga de concreto armado com estribos a cada 10 centímetros, vai ter a mesma resistência cortante para a direita e para a esquerda, ok? Já momento não. Se eu armar uma viga, se eu for pensar essa viga na prática, tá? Se eu for pensar essa viga aqui, ó, isso aqui fosse uma viga de concreto, aconteceu o quê? Vou imaginar que essa viga seja de concreto, tá? Vai acontecer o quê? Que a primeira parte do momento, ela é aqui, ó, tá? Então, essa região aqui vai estar armado na parte de baixo. Já eu vou ter um balanço aqui, então aqui eu vou ter que reforçar na parte de cima, ok? Quanto maior o momento, maior o reforço. Tá? Só para a gente ter uma ideia, mas isso aqui daria uma viga, aproximadamente uma viga de 40 de altura, com no negativo umas 3 barras de 16 e no positivo 2 barras de 16 milímetros também. Ou 3 barras de 2,5. Tá? Ou no negativo poderia ser 2 de 20. Tá? Mas a questão é, eu vou ter uma taxa de aço assim, tá? Onde eu vou ter nessa região aqui, ó,
essa região aqui, ó, eu vou ter que ter aço em cima. E essa região aqui eu vou ter que ter aço embaixo. Tá? E com certeza eu vou ter o mínimo transpasse do aço. E por toda a viga eu tenho que ter o mínimo de aço. Ok? Mesmo não tem momento, a gente coloca um pouquinho de aço na viga igual. Tá? E aqui eu vou ter também essa região sem cortante nenhuma. Ainda assim eu tenho que reforçar minha viga para o cisalhamento. Tá? Agora, se fosse uma viga metálica, eu só pegaria esse ponto aqui, ó, que tem o maior momento e a maior cortante, e dimensionaria tudo baseado nesse momento. Tá? Por quê? Porque uma viga metálica ela é simétrica, ela não é diferente de cima e embaixo, geralmente. Tá? Essa viga aqui, ó, vamos pensar isso aqui, ó, eu tenho aço igual e aço igual. Tá? Não tem diferença. Tá? Se eu virar ela de ponta cabeça e não falar para ninguém, ninguém vai descobrir. Ok? Então, essa que é a questão. Tá? Vou deixar virado aqui, fingindo que ninguém vai descobrir. Ok? Tá? Então, uma viga uma metálica que é simétrica não tem essa diferença. Agora, uma viga de concreto tem. E uma viga, se eu usar uma cantoneira, que claro, é um momento muito alto para a cantoneira, mas uma cantoneira, quando eu viro ela, daí muda os esforços. Tá? Então, essa é a questão também. Mas, geralmente, a maioria das vigas metálicas são simétricas. Entendido? Então, esse é o diagrama de momentos. A gente sempre vai calcular as reações. Depois de calcular as reações, a gente vai desenhar o nosso cortante. Ok? Vai fazer esse gráfico e depois de desenhar o gráfico cortante, a gente vai fazer o gráfico de momentos. Entendido? E o gráfico de momentos, a gente vai caçar duas coisas. Que é o quê? O ponto de maior cortante e o ponto de maior momento. E daí o ponto de momento é positivo ou negativo, dependendo da peça que a gente está calculando. Tá? Alguns outros pontos seriam interessantes muitas vezes se eu tivesse uma viga muito longa, talvez eu tivesse que fazer uma ligação em algum ponto dela, e aquele ponto eu teria que analisar. Ou eu poderia tentar encontrar um ponto para fazer uma ligação. Tá? Se eu quisesse fazer uma ligação, eu teria que caçar um ponto que eu tenho pouco momento. Tá? Eu poderia fazer uma ligação provavelmente nessa região aqui. Ó. Aqui é um ponto interessante para fazer uma ligação, porque o momento total nessa região é baixo. Tá? Isso é um ponto interessante, dependendo do caso, para fazer uma ligação. Ou eu poderia, se eu for fazer nessa região aqui onde o cortante é zero, tem um momento total muito alto. Então não compensa. O ideal é principalmente o momento na parte da ligação. Entendido? E claro, depois a gente vai ter outros motivos, né? Muitas vezes que a gente vai analisar um pórtico mais complexo, se fosse analisar um galpão, por exemplo, eu teria meu pilar, minhas tesouras e talvez até algumas outras peças juntos, e eu tenho que calcular todos os momentos ao mesmo tempo. Então eu vou ter que dar uma analisada na envoltória de todas as peças ao mesmo tempo para saber o que está acontecendo ali exatamente. Tá? E daí é uma análise um pouco mais complexa, porque um galpão vai ser hiperestático. Tá? Mas por enquanto, se é isso, até a próxima.